Hello, dear friends. Olá, queridos amigos. É a tradução. Vamos continuar o nosso passeio pela gramática da língua inglesa. Vamos já começar com os verbos, conhecer mais intimamente os verbos. Mas antes, vamos lembrar um pouco mais quão maravilhosa, acessível, fácil é a nossa gramática do inglês em comparação com outras línguas. Ela é realmente tudo isso, como é a sua gramática maravilhosa, acessível e fácil. Por exemplo, começando com uma frase que todos nós conhecemos e possivelmente apreciamos muito. Quem sabe a estrutura gramatical de uma das frases mais conhecidas do mundo? I love you. Quem não já ouviu I love you em alguma música, em algum texto? E quem também já não disse alguma vez I love you para alguém? Então, dears, suponhamos que estamos numa aula de português. Vamos analisar a estrutura desta frase. I é eu. Pronome do caso reto que funciona como sujeito da oração. Love, famoso verbo amar. You, você. Nada mais é do que o pronome oblíquo que funciona como complemento e objeto direto. Então, nosso inglês instrumental, à medida que nós vamos conhecendo a gramática, nós vamos ser capazes de traduzir as frases, as orações do nosso texto. Quando nós lermos I love you, em qualquer texto nós já sabemos que a tradução é eu amo você. E eu sou capaz de interpretar essa frase, o que significa eu amo você. E responder uma questão relacionada com essa frase, por exemplo. Outra vantagem do inglês é que a maioria das frases nos textos segue a ordem sujeito mais verbo mais complemento. S mais V mais C. Essa estrutura, a ordem direta, ela facilita bastante a nossa tradução. Afinal, no inglês instrumental, todos nos transformaremos em quê? Em tradutores, em intérpretes dos textos, das questões das provas que nós vamos analisar futuramente. E claro, quem já está estudando para concursos, esses textos, essas provas, e nós colocamos isso bem prático nos nossos cursos disponíveis aqui no Olá. O curso ISAF, para as provas da ISAF, CESGRAN Rio, FCC, enfim, CESP, todas as bancas que vocês desejarem, que já estiver estudando mesmo. Então, temos essa vantagem. O inglês tem essa ordem direta e o português, muitas vezes, coloca o complemento no início da frase, mas o inglês não, o inglês é mais estável. O que mais, queridos? Você está assistindo a aula agora, pensa que não sabe nada de inglês? Alguém tem essa sensação real? Posso afirmar que isso não é verdade. Em inglês, it's not true. Não é verdade. Por quê? Porque há muitas e muitas palavras em inglês que conhecemos e que fazem parte do nosso cotidiano. I love you é uma delas, é uma frase. Hot dog, globalization. Stress, o drive-thru, quando nós vamos comprar um sanduíche no McDonald's. John Lennon, Paul McCartney. E aí vai, queridos. Mais palavras que nós conhecemos do mundo dos alimentos e das bebidas. Cheeseburger, cookies, diet, fast food, ketchup, light, milkshake, pizza, sandwich, self-service, snacks, soda, sundae, sweet, whisky. Todos nós usamos essas palavras. Elas fazem parte do nosso vocabulário diário. Música, black music, blues, CD, compact disc, concert, country music, dance music, DJ, disc jockey, flashback, funk, gospel, heavy metal, jazz, LP, LP, new age, rap, rock, spiritual, stereo, swing, twist, vestuário, acessórios e moda, baby doll, black tie, blazer, casual, cotton, lycra, fashion, jeans, trash, shorts. Essas palavras eu tirei do Mundo Vestibular, que tem um artigo que diz que nós conhecemos mais de 300 palavras e usamos no nosso cotidiano. Coloquei algumas como exemplo para nós percebermos que todos nós entramos sim em contato com o inglês.
no nosso dia a dia. Mas, como nem tudo é perfeito, há os false cognates, que são os falsos cognatos, falsos amigos. Felizmente, é uma quantidade bem pequena no inglês, mas temos que estar atentos e conhecer esses false cognates, que nada mais são que palavras que parecem com português, mas que têm significado diferente do que conhecemos. Por exemplo, quando eu vejo actually em um texto, e nós observamos muito essa palavra, vai se tornar bem conhecida para nós. Actually, nós pensamos em atualmente, mas não é atualmente. Actually, é na verdade. O fato de que algo, então, na verdade, realmente, actually. Actually não é atualmente, é na verdade. Tan, 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 tan. E atualmente, como é? Atualmente é nowadays, today. Appointment, nós pensaríamos logo, appointment é apontamento, mas não é. Appointment é hora marcada, compromisso profissional. Apontamento, um apontamento que nós fazemos em um caderno, por exemplo, é note. Aí temos policy. Policy parece polícia, mas policy é política relacionada a diretrizes. E polícia é police. Ok? Parecido também. Então, quando nós observarmos essas palavras, policy, política, actually, na verdade, nós vamos nos acostumando com elas, sabendo que elas não têm um significado tão parecido com o português, mas nós até nos esquecemos que elas são falsos cognatos, porque nós vamos já sabendo o significado delas. A boa notícia é a quantidade deles, dos falsos cognatos, é bem pequena em comparação com os verdadeiros. Então, a grande maioria das palavras que nós observávamos nos textos vai significar exatamente aquilo que nós acharmos que elas significam, ok? E o que mais, queridos? I love you, Gios. Olha que fofo. Quantos I love you? Love. I me love. Uma frase em inglês. Eu estou em love. Estou apaixonado por alguém. I'm in love, Gios. Mais uma frase. Sweet love. Doce amor. E aí vai. Love permeia o mundo. Inglês é uma língua muito, muito especial. Além de universal, ela é muito especial. Focando mais ainda no nosso objetivo, nós vamos conhecer juntinhos o Instrumental English for Specific Purpose, ou o inglês instrumental. Inglês para um propósito específico, relembrando, queridos, que é um inglês que tem como objetivo nos capacitar, no período relativamente curto, a ler e compreender o suficiente para desempenhar uma determinada atividade adequadamente. Apenas esclarecendo, é diferente de um curso de conversação, que nós vamos aprender a língua para conversar com outras pessoas. Aqui nós vamos aprender a ler os textos, a traduzir, a interpretar. Inglês instrumental. No nosso caso, precisamos ler e compreender os textos e questões das provas. Muitas pessoas me escrevem pedindo isso. Clésia, eu preciso resolver a prova. O suficiente para que possamos fazer boas provas de inglês nos nossos concursos. Esse é o nosso objetivo. E agora, Gias? Mais love, agora só na cabeça, Gias, só o símbolo. A importância do inglês nos concursos públicos, não posso deixar de mencionar e frisar, mas, darlings, como todos estamos percebendo, o inglês tomou de conta, ou está cada vez mais presente nos concursos públicos, inclusive de concursos os quais não havia antes essa disciplina nos editais. Sem dúvida, indubitavelmente, é a língua estrangeira mais solicitada nos editais e muitas vezes é a única língua estrangeira solicitada. Então, é inglês ou inglês, Gias. Por exemplo, o inglês foi a única língua estrangeira demandada no último concurso da Petrobras, do Bacen, do TCU, CVM, SUSEP, Inmetro, MMA, Correios, EEAR, BMDG, Infraero, MIDIC, Itaipu Binacional, Eletrobras, ITA, Oficial de Chancelaria, etc. Pode ser que isso mude? Pode, Gias. Mas muitos concursos pedem apenas inglês.
mesmo. E sempre faz parte de concursos muito queridos, muito apreciados, muito desejados, como a Receita Federal, a FT, CGU, Senado, o Enem, para quem está fazendo vestibular. Enfim, o inglês está lá. Está lá e nós precisamos passar na prova de inglês para sermos bem-sucedidos nos nossos concursos. Aí, agora sim, vamos começar o nosso passeio pela gramática Grammar. Now mesmo. O que é que nós vamos ver? Começar pelos verbos em inglês. Os verbos são um presente para você, um presente para nós. Por que nós vamos começar pelos verbos? Vamos já ver por que nós vamos começar. Podemos afirmar que, em inglês, a formação dos verbos é mais simples e fácil do que em português, em que qualquer outra língua. Podemos, Dias. A formação dos verbos em inglês ela é mais fácil, ela é mais simples do que em português, a nossa língua, ou do que em qualquer outra língua. Why? Por quê? Na grande maioria das línguas de origem latina, por exemplo, o italiano, o francês, o castelhano, o catalão, o provenção, o rético, o italiano de novo, dando uma cortadinha nele, sardo e romeno, inclusive o português. O verbo se flexiona em número, singular, plural, em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, em tempo, presente, pretérito e futuro, e modo. Indicativo, subjuntivo e imperativo, não é assim? Então, em todas essas línguas, há todas essas flexões, em número, em pessoa, em tempo, em modo. O que é que acontece com o inglês? Já em inglês, o verbo quase não se flexiona. É uma beleza, Gears. Portanto, em inglês, não precisamos meramente decorar como se conjugam os verbos, e sim entender quando devemos usar os tempos verbais, o que torna muito mais fácil a nossa aprendizagem. Obviamente, nós vamos conhecer todos os verbos, como é que se forma o futuro, o passado, a essência, mas vocês vão perceber, ou todos nós vamos perceber, que depois que nós compreendemos o todo, basta que nós reconheçamos que tempo verbal é aquele, que a nossa ideia do texto, a nossa compreensão vai ficar muito, muito, muito grande e muito mais fácil. Os verbos em inglês são realmente um presente para nós. Um linguista disse que a frase ela pode ser comparada a um pequeno drama, ok? A frase é um pequeno drama, no qual, nesse drama, o que é o verbo? O verbo representa o enredo do drama. O verbo é o centro da frase, colabora muito para a compreensão dos textos como um todo. Por isso, nós estamos começando pelo verbo. Porque o verbo ele é o enredo do nosso drama todo, da nossa frase. Se nós entendermos o significado do verbo, em que tempo ele está, é como se a frase ela se abrisse para nós, se iluminasse, queridos. Então, o verbo é muito importante. Portanto, nós vamos ver todos os verbos, os principais verbos, os tipos de verbos em inglês. Claro que, à medida que nós vamos passeando aqui pelos verbos, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver muitos exemplos. Então, à medida que nós vamos vendo esses exemplos, as frases, vamos traduzindo, já vamos entrando em contato com pronomes, com substantivos, já vamos aprendendo o nosso inglês instrumental espontaneamente também, ok? E o que é que nós temos aqui dos verbos? Uma característica maravilhosa dos verbos em inglês, ou uma outra, é o quê? É que muitos substantivos e até mesmo preposições transformam-se em verbos. Em outras palavras, muitas vezes nós temos uma palavra só e a palavra ela é usada como adjetivo, como substantivo e como verbo. A mesma palavra. Ou como preposição, no caso aqui salientado. Então, se nós memorizarmos uma dessas palavras,
Mesmo que essa palavra seja diferente do inglês, ao vermos essa palavra usada como substantivo ou como verbo como adjetivo, automaticamente nós vamos saber o significado. Por exemplo, examples, nós temos essay. Essay é um substantivo, até lembramos do português, ensaio, composição. E essay como verbo tentar, experimentar, ensaiar, ok? Fit, ajuste e adaptação como substantivo, como verbo, a mesma palavra. Combinar, encaixar, ajustar. Ok? Ajuste e ajustar. Jump. Jump é o substantivo salto, pulo, verbo. Saltar, pular. Love, amor, como substantivo, verbo amar. Preview, pré-estreia. Apresentação prévia, visão antecipada. Visualização. Preview como verbo apresentar, uma pré-estreia, visualizar. Up, preposition. Up é uma preposição. Acima, para cima, ao longo. Up como verbo. Elevar, aumentar, fazer algo subitamente. Down, preposition, embaixo, debaixo, abaixo. Down como verbo, derrotar, derrubar. Então, queridos, temos essa maravilhosa característica da língua inglesa. Muitas palavras são assim. Elas podem ser verbos, substantivos e adjetivos. É outra característica excelente. Vocês vão perceber isso pelo uso. O verbo, ele é considerado o elemento principal da oração. E expressa ações, estados, fenômenos, e devido à ampla variedade de formas em que se apresenta, indica a pessoa, o tempo, o modo, a voz ativa, passiva do discurso. Portanto, muitas informações importantes estão presentes nele, por isso estamos começando por ele. Example: I work in a bank. Eu trabalho em um banco. Então, sabemos que aí nós temos a voz ativa, que estamos no presente, uma vivência no presente, uma ação, a ação de trabalhar. Enfim, várias informações estão contidas nesse verbo, trabalho. Como vocês perceberam, quando traduzimos aqui, traduzimos trabalho em um banco. Por quê? O nosso querido português permite que nós usemos, e é aconselhável pela beleza, pela harmonia nos textos, que nós ocultemos o sujeito oculto, ou que ele até mesmo inexista. No inglês, não. Uma curiosidade. Em inglês, todo verbo pede um sujeito, que deverá estar expresso. Até chover, diz. It rains, como nós vamos ver. Chove, mas tem o sujeito it. Então, eu trabalho em um banco. I work in a bank. Nós não poderíamos dizer work in a bank. Ele pede o I. I work in a bank. Ok? Então, já estamos aqui começando a traduzir as frases. Percebemos que bank é um cognato verdadeiro. Banco. O verbo work, que é o verbo trabalhar, é diferente do português. Mas quando eu uso muito work, o que vai acontecer? Eu vou, pelo uso, pela prática, por visualizar essa palavra, eu vou já saber, quando olhar para ela, que work é trabalhar. É o verbo trabalhar, ok? O que mais que nós podemos ver dos verbos? Os tempos dos verbos em inglês, que de uma maneira geral dividem-se em 4 grupos. E quais são eles? Simple tenses, os tempos simples. Simple present, presente. Simple past, pretérito perfeito, imperfeito. Ok? Então, temos o nosso presente, simple present, simple past, pretérito perfeito, imperfeito. O simple future, futuro do presente. Vamos passear por todos eles. Continuous tenses, progressive tenses, locuções verbais. O present continuous, past continuous e future continuous. Não precisa nem traduzir, né, querido? Passado, presente, futuro contínuo. Perfect tenses, tempos compostos, muito interessantes esses tempos. Present perfect,
past perfect, future perfect, o perfect continuous tenses, o perfect progressive tenses, locuções verbais compostas, o present perfect continuous, o past perfect continuous e o future perfect continuous. Então, vamos passear por todos eles. E eu volto já, queridos, para nós observarmos mais características dos nossos verbs in English. E brevemente vamos começar a ver cada tempo, cada modo individualmente. See you, dears, very, very soon.